A partir de agora, eu estou organizando o quadro Sofá do Felca em um canal. Olha como que tá bem bonitinho, ó. A gente fez um banner. Olha só, pessoal, vocês vão poder acompanhar agora a live de convidada através do canal Sofá do Felca. Gostaram da ideia de criar um canal sobre isso? Bia, qual que é o transtorno mais mal compreendido pelas pessoas? Mais mal compreendido? Eu acho que o transtorno borderline de personalidade é um transtorno muito mal compreendido. Borderline. Borderline. Por exemplo, eu acho que o transtorno do espectro autista também é muito mal compreendido. A gente tem aí um débito, eu digo que a medicina tem débitos. Eu acho que o transtorno o TEA, né, que são o autismo, são os níveis de autismo, que as pessoas falam, agora é tudo moda. Não é questão de moda, é que o autismo é um guarda-chuva que pega muita coisa. Desde de uma dificuldade de socialização, com dificuldades de fala, de escrita, com transtornos associados, até de convulsão, como nível 3, por exemplo, que é uma pessoa totalmente dependente de cuidados. Então, eu botaria esses dois. Transtorno de personalidade borderline. Bipolaridade também, eu acho, que é um transtorno mal compreendido. Bipolaridade. Também. O borderline, se não me engano, ele é muito difícil de diagnosticar, algo assim? Ele é muito difícil pelo seguinte, primeiro que não se falava. Por exemplo, eu passei minha faculdade inteira e ninguém nunca falou de transtorno de personalidade borderline. E todo transtorno de personalidade é um pouco difícil da gente entender, porque como é um transtorno de personalidade, ele é uma forma da pessoa ser. É uma forma de enxergar o mundo e com características. Então, não é algo que necessariamente é patológico no sentido do transtorno que traz para a vida da pessoa, para a vida de outros. Mas, no fundo, aquilo faz parte um pouco da constituição da pessoa. Então, o borderline, ele se a gente fosse colocar assim, ele tem uma instabilidade muito grande emocional. Então, são pessoas muito hipersensíveis, que podem, no mesmo dia, por coisas pequenas, alguém falar assim, sua roupa não está legal, aquilo pegar como uma rejeição e a pessoa ficar mal. Né? Então, tem muita instabilidade, por isso que confunde, às vezes, com bipolar. Mas o bipolar, ele não tem essa instabilidade no mesmo dia, ele tem estabilidade por períodos. Outra característica do borderline muito, muito marcante é a dificuldade de relacionamentos mais próximos. São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito que na forma social se dão muito bem, mas nas relações mais íntimas fica muito difícil, porque são pessoas que elas precisam se validar no outro. Então, elas têm uma tendência a depender da aprovação do outro. Por isso, o medo da rejeição. Muito medo da rejeição. E são pessoas que têm uma autopercepção muito depreciativa, do tipo, não se veem como são. Se veem sempre menos, sempre muito menos. E que tem uma impulsividade muito grande. E uma dessas impulsividades, muitas vezes, é quando essas pessoas têm essa questão da automutilação, dessas tentativas de autodestruição, né? Então, é uma personalidade instável, mas é uma personalidade, por exemplo, muito boa de coração. E tem muita gente que não acredita nisso. Faz todo sentido. A impressão que eu tenho do borderline, me corrija se eu estiver errado, é uma impressão de que são pessoas que sempre buscam uma intensidade muito grande em qualquer área que seja, assim. E a imagem que me vem na cabeça, por exemplo, é a Andrea Surak. Que ela sim, tem me parece, eu não sei se foi diagnosticada. Se não me engano, ela disse. Ela chegou a falar? Tá. Ela realmente tem borderline. E ela é uma pessoa que ela é intensa em tudo que ela faz. Exatamente. Então, eu lembro que antes ela era uma musa ali, há muito tempo atrás, né, que ali do Pânico na Band e tudo mais, que ficava aparecendo ali. E depois ela abandonou tudo e entrou para a igreja. Sim. E ela foi com a mesma intensidade que ela tinha antes, só que outra área. E você vê a instabilidade. Ela começou a vivenciar a questão da igreja e tudo era isso, e começou a pregar e tudo mais, e nossa, uma coisa com muita força, e agora abandonei tudo isso. E depois abandonou a igreja
e foi com a mesma intensidade para outro lugar ali de produção de conteúdo adulto. Eu vi esses dias a André Surak falando que estava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai e com a sogra. Eles estavam fazendo um conteúdo com o pai, com a sogra, filmando, e daí era o pai tendo relação com a sogra da André Surak, uma coisa de doido, e a André Surak, o filho dela está envolvido também nas gravações, assim. Então é tudo tão intenso que eu sinto que a pessoa, por mais desconfortável que seja essa intensidade, a pessoa sente um certo conforto cognitivo de estar vivendo uma coisa intensa. Eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que deriva de traumas isso daí. Eu acho que, com certeza, você, em geral, a gente vê uma história de traumas infantis, de abandono ou negligência, tá? Ou abuso. A gente tem essas questões, que é muito comum. Mas, quando elas... É tão interessante, você falou da intensidade, é porque é tão difícil para eles terem uma estabilidade que qualquer coisa que faça sentido em algum momento é como se eles tivessem que mergulhar profundamente naquilo e fazer daquilo quase um modo de viver. Então, são pessoas que aderem muito facilmente a seitas, a coisas que pra gente a gente fala, nossa, é um exagero. Sim. Mas talvez exatamente por não ter essa sensação de ser uma pessoa inteira, é como se precisasse de algo, ou cognitivamente, ou afetivamente, para existir. Mas é importante a gente falar isso, que isso é o border sem tratamento. Tá. Porque eu conheço pessoas com borderline que fizeram melhor tratamento para border, é um tipo de terapia chamada dialética. É uma variação da cognitivo-comportamental, mas que para os borderlines, a dialética, ela é, vamos dizer assim, a mais cientificamente provada que melhora. Porque é como se você ensinasse para ele os valores, quem eles são, qual o limite que ele tem com o outro, descobrir quais são os talentos, porque assim, o border é muito intenso. Então, quando ele está sob tratamento e começa a descobrir seus potenciais e suas vulnerabilidades, ele não faz uma coisa pela metade. Ele faz inteiro. Foi o que você falou. Ele vai tão intensamente que você fala assim, como é que essa pessoa conseguiu ir tão profundo nesse assunto? Ela consegue. Ela ou ele também, né? Porque a gente fala muito de mulher, mas tem homens também. Não é a maioria. O borderline também, olha que engraçado. Eles são muito bons atores, né? Maravilhoso. Muitos atores. O Jim Carrey tem borderline. Jim Carrey, exatamente. Por que eles são tão bons atores? Vamos raciocinar uma coisa. Se você, dentro do transtorno de personalidade borderline, você tem esse vazio de se reconhecer como uma pessoa inteira, por isso a dependência do outro ou de crenças, né, para poder dar uma sustentação, isso para um ator é maravilhoso. Porque se eu não consigo ter uma identidade, quando eu pego um papel, eu serei aquele personagem. Caramba, eu posso assumir... Eu serei. Eu não interpreto, eu sou aquilo. Por isso que as melhores atuações, disparadamente, são das personalidades border. Eu brinco que se não fosse o borderline, Hollywood teria outra história. Seria outra história. Entendeu? Muito interessante, porque a pessoa, por ela não ter uma personalidade assim bem delimitada, essa coisa de saber quem se é, o que se destina, é como se existisse um vazio, até por conta desses traumas, né? Desses abusos, é como se fosse um oco. Então é como a pessoa precisa fazer uma conexão com crenças ou com outra pessoa para validar que ela existe. Agora, você imagina isso quando você ganha um personagem. E aí esse personagem chega para você, ele olha aquilo, ele vai ser aquilo. Que interessante, meu. Então puxa, é muito comum o ator ou a atriz borderline fazer tão bem um personagem que quando acaba aquele personagem, ele leva um tempo ainda sendo aquela pessoa. Mergulha completamente. Mergulha completamente. Eu tratei vários atores e atrizes, nunca divulguei nome, não divulgo, que eu acho que isso
quando vazou alguma coisa, porque eles falaram, quiseram falar, mas isso nunca aconteceu. E eu me lembro que os funcionários que trabalhavam, teve algumas que o funcionário ligava assim: doutora, só para dizer que a novela acabou, mas aqui em casa ainda continua. Caramba, meu. O café da manhã. A pessoa não consegue desligar ali, né? O café da manhã ainda é o do personagem. Ainda é o personagem. Caramba, que doideira, hein, meu? Então, assim, o transtorno, você falando assim, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas o transtorno, a palavra transtorno é quando está atrapalhando exatamente. a sua vida, né? Por exemplo, porque qual é o critério para você dizer que a pessoa tem um transtorno mental? Quando traz transtorno para a vida. Sim. A sua ou das pessoas ao redor. Uhum. E o critério de tratamento também é isso. Porque tem um outro conceito em transtorno mental, Felca, que é o seguinte: o espectro. Tudo no transtorno mental vai desde um traço, é algo que lembra, mas não chega totalmente a dar um diagnóstico. Tem gente que tem traço border, mas não é border. Porque para ser, eu tenho que ter uma intensidade, eu tenho que ter uma frequência, eu tenho que ter um prejuízo. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, quanto na minha vida social. Sim. Entendeu? Se não tiver prejuízo... Não é um transtorno, né? Não é um transtorno. É uma personalidade, são traços de personalidade. Exatamente. Você falou sobre autismo. Hoje, o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, ele disse que ele tem Asperger, né? Exatamente. Que nem se usa mais, né? Não se o usa termo. Mais. Até porque Asperger foi um cara muito... que hoje está cancelado no sentido... Não foi um cara bacana. O Asperger. Então não se usa, mas foi a pessoa que descobriu isso. Hoje a gente falaria de nível 1 do espectro autista. Nível 1. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de socialização, mas não tem nenhuma limitação intelectual, por exemplo. Então, e muitos, não é a maioria, podem até ao contrário. Como eles têm... É tão interessante que o cérebro, no autismo, o cérebro, quando vai se formando, ele vai... Com 5 meses, o cérebro está todo formado. Depois ocorre uma coisa chamada lapidação, como uma obra. A obra acaba, aí eles ficam um tempão, né, tirando o excesso de massa, de pintura, O cérebro passa por isso, até a gente nascer. Nesse processo de poda, digamos assim, várias coisinhas que eram para ser podadas continuam ali. Então, esse excesso de material acaba criando uma dificuldade de coordenação das informações. Então, por exemplo, existe uma coisa, para a gente socializar, a gente tem que fazer a leitura do outro. Por exemplo, estou aqui conversando com você. Eu leio a sua face, eu tenho uma noção se você está entendendo o que eu estou falando ou não, Sim. se está enfadonho, se eu estou muito rápida. Isso é uma coisa que o cérebro faz automático. O que acontece no autista é que ele leva mais tempo para fazer essa leitura. Essas microexpressões que a gente faz. Não é que ele não faça, ele faz. Mas num tempo que prejudica a interação social dele. É um pouco mais processado ali. Exatamente. A informação. Por isso que a gente vê muitas vezes alguém que está dentro do espectro falar uma mesma coisa e você fala assim, nossa, mas já falou. Aí ele repete aquilo, e a pessoa fala, não, essa pessoa está fazendo isso para me provocar, mas não é. É uma necessidade que eles têm de reafirmar, de organizar aquele pensamento. E também eles têm rituais de segurança, no sentido assim, como eles têm uma hipersensibilidade em relação ao mundo, ao som, ao excesso de barulho, de gente, isso cria muita confusão para eles. Eles levam um tempo, eles precisam, aquela coisa de chegar uma hora ouvir música. Eu vi uma das coisas mais lindas, né? Não sei se você conhece o Rodrigo Teaser, que é Conheço. Cover, hoje é considerado o maior cover de Michael Jackson, né? E aí, eu fui a um show do Rodrigo, ele me convidou, e assisti uma coisa maravilhosa. Eu fiquei bem pertinho e tinham várias crianças autistas. Eu identifiquei de cara. Falei, nossa, mas é impressão minha. Aí comecei a olhar.
E tinha uns que eram tão hipersensíveis àquele som, aquilo tudo, mas tão apaixonados pelo Michael, Uhum. que eles iam com abafador de som e cantavam as músicas. Caramba. E tem uma hora no show do Rodrigo Teaser que ele chama as crianças. E o Michael fazia isso, né? Não sabia, aprendi com o Rodrigo. E essas crianças sobem e cantam tudo, imitam tudo. Que fascínio é esse dessas crianças? E vão vestidos de Michael Jackson. Então é um fascínio, e é interessante que eles vão, e tem uma hora que eles homenageiam o Rodrigo falando Rodrigo, e depois é Michael, Michael, Michael. Que legal. E eu não entendi que fascínio é esse, eu ainda não consegui explicar, mas eu vi isso acontecer. Chega nesse ponto, sabe? Em que ponto que a gente que errou como humanidade. O ser humano é mal por natureza, mas isso é demais, sabe? Mas assim, Felca, ao mesmo tempo, ainda é uma minoria. Eu gosto de falar isso, porque assim, o percentual de psicopatas, o que é a psicopatia? É um transtorno de personalidade no qual o outro é um objeto de uso, seja para poder, para status ou para diversão. Isso é feito sem culpa, sem arrependimento, sem nada. Né? Então, é um transtorno do não sentir. Eu não sinto nada. Se eu não sinto nada em te usar, eu não tenho culpa. E por isso que eles repetem. Porque assim, por que todo psicopata se repete? Porque a memória da gente, ele tem um sensor que quando a gente faz alguma coisa errada, cria um sistema límbico de constrangimento, de mal-estar, para você não repetir. Se eu não tenho esse sistema límbico que detecta o erro, ou o arrependimento, ou o remorso, ou a culpa, eu vou fazer de novo. O psicopata, ele não tem sentimento nenhum? Depende do Como nível, que funciona né? o sentimento? Porque ele tem o sentimento voltado a ele, o ego, a raiva, isso a fúria, sim. esse sentimento. Isso sim. Ele não tem o sentimento pelo outro, ele não tem empatia. Nem compaixão, nenhuma. Então, o outro é objeto. Agora, você tem graus. Quando você fala, por exemplo, de um estelionatário, ele tem prazer em dar golpe e contar. E não sei se você já viu um estelionatário que deu golpe, esse golpe de telefone, de sequestro, estou com teu filho, não sei o quê. Ele depois vai para um bar e conta isso do tipo assim, o otário caiu, pediu para cair. Ele realmente acha que... É como se ele se achasse um ser superior. E por ser superior, ele pode fazer isso, porque o outro pede, né? Ele fala muito isso. Pediu para ser otário. Pediu, entendeu? Ele tem orgulho. Ele tem orgulho. Todo psicopata é narcisista, no sentido de se achar. Mas nem todo narcisista é psicopata. É importante falar isso, né? Porque para ser psicopata tem que ser narcisista e perverso. Perverso também. Perverso. Se você não for perverso, você já é mais um narcisista, talvez. A psicopatia exige a perversão. Exige a perversão. Existe o prazer com o se dar mal do outro, e dependendo da gravidade. Por exemplo, um serial killer, né, o prazer dele não é exatamente matar. Ele tem um ritual de tortura, de domínio da vítima. A vítima sofre muito antes de morrer, porque o que dá gozo para o serial killer não é o ato de matar ou eliminar aquela pessoa, é o ato de subjugar e decidir a hora que aquela pessoa deixa de existir. Tanto que o Ted Bundy, que foi durante muito tempo um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, hoje já tem outros que passaram, mas durante muito tempo foi o maior. Ele dizia que no tribunal ele falava assim, eu sou Deus. Aí o juiz chegou e falou assim, mas como você é Deus? Eu decido a hora que a pessoa vai morrer. Quem decide a hora da pessoa morrer é Deus. E ele falava isso como se fosse um galã. E o Ted Bundy foi o primeiro, e foi quando a televisão começou a existir. E aí o caso começou a ser televisionado. Ele sacou que ele podia usar a televisão, que hoje seriam as redes sociais, para criar um discurso de que ele era vítima. E ele era um cara bonito na época, pro padrão da época.
Você não tem ideia das doações das mulheres para pagar os melhores advogados. Que ele pegava o dinheiro para fazer fugas extraordinárias. Porque ele tirou todos os advogados e depois ele fez a defesa dele. Caramba. É muito interessante a história. Ele era muito inteligente. Cognitivamente, eles são inteligentes. Ou seja, eles sabem o que fazem, com o que fazem e na hora que fazem. É tudo... não tem um acaso. O pedófilo, por exemplo, quando ele vai pegar uma criança, ele sabe quem é o pai, ele sabe quem é a mãe, ele sabe o horário que a criança chega, a escola que estuda, tudo. O que gosta, o que não gosta. Ele investiga a vida da vítima. Não é nada por acaso. Não é assim, foi ali na esquina. Não, não foi. Então, assim, é calculado, porque tem gente que fala assim, coitado. Eu já recebi mensagens assim, coitado, mas de repente ele tem um trauma e ele faz isso porque ele não se controla. Um psicopata, ele calcula o que ele faz. É muito calculado, é muito. Ele manipula, calcula e faz direitinho. Não é o acaso. E o sentimento dele, pelo que você me falou, é um sentimento de dominação de mesmo. Poder. Ele não tem prazer sexual, talvez? É um sentimento... Mas não é o sexual como a gente. Ah, é? Não. O prazer que seria parecido com o sexual é o de dominação. É de ver o outro sofrer. Tanto que a maioria de serial killers, eles não... Se a vítima não implora para viver, ele não gosta muito. Ele quer aquela subjugação mesmo. Pelo amor de Deus, não me mata. Aí ele vai torturando, ele vai e de uma maneira como se fosse um game. É como ganhar um game. É uma cabeça completamente incompreensível, né? Para quem não é. É difícil de compreender. Eu me lembro que Mentes Perigosas foi um livro difícil de escrever. Mentes Perigosas. Esse livro você relata, você fala sobre os psicopatas, os serial killers e tudo mais. Exatamente, com casos verdadeiros. E foi dificílimo, talvez tenha sido o livro mais difícil de escrever, porque todos os outros livros, por exemplo, quando eu escrevi Mentes e Manias, eu falava assim, como é que eu posso fazer para me botar na posição de alguém que tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então eu comecei, quando escrevi, a criar rituais do tipo assim, toda 10 páginas que eu escrevo, eu tenho que ir na cozinha, abrir e fechar a geladeira 3 vezes, tomar 2 garrafinhas de água. Gente, no segundo dia eu não conseguia mais fazer o ritual, porque eu falava, caramba, esqueci o ritual, eu tinha que fazer o ritual. Sim. Mas eu sofria com aquilo. Eu tentava sempre experimentar um pouco daquilo que eu estava escrevendo, assim, dentro do que eu podia. Quando eu fui escrever Mentes Perigosas, eu falei, não tem como. Eu vou ter que entender isso racionalmente, mas eu não tenho como sentir isso. Não consigo. Era impossível. E dava uma certa revolta, assim, sabe? E ter que ler cada vez mais e falar, meu Deus, o que é isso? Aí que você vai entendendo que é o domínio do outro. É uma coisa tão animal, é como uma fera que domina... Por exemplo, é como você já viu um tigre, por exemplo, rodeando um alce? Sim. Ele vai rodando, né? Ele vai quase que hipnotizando, ele vai fazendo uma coisa para o ataque. E, de repente, quando o animal vê, ele já está... Ele já pegou. É uma coisa bem animal. Ô, Bia, é muito comum o psicopata? Quantos psicopatas a gente tem ao nosso redor, assim? Existe uma porcentagem? Existe um percentual. Se a gente for levar em consideração todos, tá? Leve, moderado e grave. O grave o serial killer é grave, gravíssimo. Você tem o moderado, que eu digo que são esses caras de golpes milionários, desvios de verba, corrupção. Corrupto quanto mais é um psicopata moderado. Esse é o moderado. E tem o leve, que eu digo que o estelionatário é leve. Ele acaba com quantas vidas? Sim. Quando ele dá o golpe lá nos aposentados. Né? A saidinha do banco. Mas esse é o psicopata que já comete crimes. Sim. Existem muitos psicopatas que não são pegos, né? Que não são pegos. Existem muitos psicopatas que tá no nosso dia a dia ali, às vezes ocupa um cargo de poder, um pastor, alguma coisa assim. Mas esses psicopatas são filhos, são namorados ou são namoradas.
eles têm relacionamento, às vezes são pai. Como que a gente pode se preparar, se resguardar, às vezes, de um psicopata no nosso trabalho, às vezes nosso patrão, às vezes nosso colega de faculdade? Como identificar e como se resguardar dessa questão do psicopata no nosso convívio? Como identificar? Você vai ter que observar o que ele faz e não o que ele fala. Porque o psicopata é bom de falar. É. Por exemplo, um político muito corrupto, né? Geralmente, quando alguém fala, eu falo assim, ele é ótimo, uma simpatia, eu conheci ele. Eu falei, gente, mas sempre vai ser, né? Eu sempre digo, não olhe para o que a pessoa fala, vê o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, e ele deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Aí sentou na mesa e não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Mas do tipo assim, cuidado, bota uma coisa para sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Não tinha a menor necessidade. Caramba! De fazer aquilo. Nenhuma. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? Sim. Couro sujo. E pra você era um querido? Maravilhoso. Tava achando aquilo ali, achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou ele, sei lá, ou ele pegou o cara, sei lá, pegando, arranhando o carro, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guardador? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. Aí a pessoa, mas Bia, só por isso? Eu falei, só por isso? Isso revela as pessoas. Com certeza. Se as pessoas ficassem atentas aí, né? Ao que as pessoas fazem. Existe muito uma questão assim, quer conhecer um bom namorado, observa como que ele trata a própria mãe. Exatamente. Né? Eu acho que talvez foi você que disse isso? Não. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu tenho um amigo muito bacana, e ele é gay, e ele, namorando um cara, um dia, ele chegou, ele foi vou tomar banho, não sei o que lá, e tava tomando banho, tá ouvindo assim, eu já te falei, porra, que eu não vou voltar, larga meu pé, porra, mas eu trouxe assim, aí ele saiu do banho e falou assim, nossa, você estava falando com quem? Ele falou, não, estava falando com a minha mãe, que fica me enchendo o saco. Ele falou assim, Bia, ali, eu falei, tô com uma dor de cabeça. Ele pra mim, nunca mais quero saber. Pô, ele trata assim a mãe, minha filha. Pois é, porque passa o tempo, acaba a paixão, a pessoa começa a, igual você falou, né? Muito bem, é aquela questão de quem não dependo, eu não sinto nada. Agora, o meu parceiro amoroso ali ainda tem uma fase de conquista. Eu tenho algum tipo de interesse. Tô ligado. Exatamente. Ainda tô ligado. Mas perdeu, conquistou, chegou, começou a morar junto, daí acabou. Daí começa a agressão física, daí começa a viver o inferno na sua vida. A escalada do uso, né? O que é uma relação tóxica? A escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Começa bem. Por quê? Tanto começa bem, que a gente chama o bomb in love, né? Tipo assim, geralmente um narcisista, um psicopata, quando começa a seduzir alguém, você olha e fala assim, gente, é maravilhosa essa pessoa, essa mulher, esse cara. Porque ele faz tudo. Ele tem aquela coisa de fazer tudo, ele te estuda para te agradar. Sim. Aí o que acontece? Quando sente que você está conquistado, ele começa a testar. Eu vou dar um perdidinho, eu vou dar uma sumida. Aí ele começa a testar o quanto você aguenta esse abuso. É um prazer para ele isso. Exatamente. Tipo assim, dá uma traiçãozinha aqui, ali, aí bota a culpa no outro, nunca é culpa dele. Aí daqui a pouco isola a pessoa das outras pessoas. Começa a dizer essa roupa não está adequada, isso não está assim. Começa a dizer o que é certo, o que é errado. E chega uma hora
que a pessoa se habitua. E por que a pessoa fica? Porque ela fica pensando o seguinte, nossa, mas no início era tão bom. A Preso no pessoa passado ali. fica na esperança de que aquela fase super bacana vá voltar. E existe, eu imagino, também um sentimentozinho quando a pessoa é meio agressiva, é meio controladora, um sentimentozinho de medo também do término, né? Porque você mesmo no seu Entendi. relacionamento que você teve, você percebeu que o cara não era bacana, não com você, mas com outra pessoa, falou, esse cara pode ser assim comigo um dia, ou se ele é assim com alguém, ele é assim, ele pode ser assim. Ele se mostrou capaz de fazer Muito isso. natural ele foi muito natural naquela forma Já era agressiva. dele, né? Já era dele. E daí você se afastou naquele momento. Existem pessoas, mulheres, homens, que ficam presos nessa teia por muito tempo. O que você diria para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo ou tá começando a achar que o relacionamento abusivo e tá pensando se sai, se termina? O que você diria para essa pessoa? Olha, se essa pessoa é uma pessoa abusiva, não é abusiva só com você. É abusiva também com... Já foi abusiva com outras pessoas, é abusiva com pessoas que convive. Então não se iluda, essa pessoa não vai mudar por você ou através de você. Se um dia tiver que mudar, mas não será. Porque o grande erro das pessoas que ficam numa relação abusiva é que elas acham que por amor elas vão fazer isso ou aquilo que vai sensibilizar o outro a mudar e voltar a ser o que era no início. Só que tem que aquilo no início não era tática Sim. de sedução. Caramba, muito doida a mente humana, né? E se você tiver uma pessoa que teve uma infância onde o abuso era comum, não estou falando só abuso sexual, mas o abuso, a negligência como criança, foi negligenciada, foi exigido coisas daquela criança que eram coisas de adulto. Essa criança, aquilo já é familiar também. Sim. E o cérebro é uma maquininha muito bacana, mas ela é muito ruim para ser mestre. Ela é boa para ser soldado. O que significa? Ele trabalha muito simples, ele trabalha assim, eu vou fazer tudo que é familiar, eu repito, porque gasta menos energia. Você imagina uma máquina que tem que coordenar o sistema circulatório, respiratório, digestão, tudo, imunológico, e mais o que a gente pensa, e mais o que a gente faz, e mais a nossa atividade física. É uma loucura. Então, ele preza por fazer circuitos simples e que ele possa repetir para economizar energia. O hábito, né? Exatamente. O hábito, ou talvez não o hábito, que o hábito a gente constrói, mas aquilo que foi talhado na infância, que é aquela hora que o cérebro é muito ávido de aprender, ele tende a repetir. Então, se você na infância tem um pai abusivo, seja psicológico, seja sexualmente, seja materialmente, quando isso ocorre na vida adulta, aquele padrão é familiar àquele cérebro. E a gente só muda isso quando a gente descobre que nós não somos o nosso cérebro. Porque, por exemplo, aquela coisa, penso, logo existo, é bonito, mas tem um erro. Porque não é penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Porque existe um sentir acima do que eu penso. Sim. O cérebro gera os pensamentos. Mas não tem opção de pensamento que você tem, que você fala assim, que merda de pensamento é esse que eu estou tendo? Às vezes você não fala assim, gente, queria matar aquela pessoa, e você fala, que é isso? Sim. Você estranha o seu pensamento. Então você não é o que você pensa só. Você é a reflexão que você tem sobre os seus pensamentos. Isso chama consciência. Então, quando você descobre isso, e você descobre que num relacionamento abusivo, você está repetindo padrões, e você consegue falar assim, cara, mas eu não sou esse padrão. Isso é uma construção, um circuito. Eu tenho que abrir outros circuitos, porque o cérebro é como se fosse uma floresta de circuitos. Quando eu começo a ter relações boas, eu começo a criar novos caminhos e posso fazer bons hábitos. Aí a pessoa, tanto que tem pessoas de relacionamento abusivo que levam um tempo para identificar o que é um relacionamento legal. Porque começa a ter um relacionamento legal, começa a ficar com o pé atrás. Tipo assim, por que você está me tratando bem? Aí você fala assim, exatamente. Porque aquele cérebro está condicionado a ser maltratado. Então assim, mas por que você gosta de mim? Ué, por quê? Entendeu? Porque é um padrão que o cérebro tende. Então a gente tem que entender que nós somos muito mais do que o nosso cérebro.
Quando a gente entende isso, isso precisa de conhecimento. Você não entende isso do nada. É o que eu sempre digo, se você tem dúvida se você é o seu cérebro, vê os pensamentos que são ruins e que você fala, cara, eu não penso isso. Isso é um outro nível, isso é a tua consciência. Eu brinco que a tua consciência é um drone que te vê daqui. Acredita nisso que te vê daqui.